Aliás, vamos dar uma olhadinha como é que estão as negociações lá na Bolsa de Chicago para a soja no mercado. Nesse momento, a pressão segue firme, forte, 14 dólares 87,75, vencimento mais curto, maio, aqui aparece ainda nas negociações em Chicago, 9,75 de queda, essa é a soja negociada por lá. Julho, a 14 dólares 50,75, tem uma queda de 17,75. Agosto, a 13 dólares 92,25, 20 cents de queda. Setembro, 13 dólares mais 5,50, 20 cents e meio de queda. Essas são as cotações da Bolsa de Chicago. Não tem negociações no mercado da B3, lembrando mais uma vez que é exemplo do que aconteceu com a soja ontem, o mercado da B3 seguiu em queda e certamente vai ter um ajuste na próxima segunda-feira. Bom, nós vamos agora ao Minuto da Soja, que tem apoio da Copavel. Vamos lá, Gleidson. Ramir Brandalize, tá em Sinop, tá em Curitiba, tá no último dia da Norte Show. Norte Show, hein? Serginho, boa tarde a todos. Serginho tá acertando. O João pegou a lancha, foi passear e deixou aí você trabalhando, o Gleidson, todo o pessoal aí por trás dos bastidores, e o João foi pegar uma lanchinha, dar uma descansada, mas faz parte, né, Sérgio? Faz parte. Ele disse que ia jogar milho para as galinhas lá, ia alimentar as galinhas lá, que os ovos estão escassos, né? Tem que dar um pouquinho mais de milho para os bichinhos. Mas ele tem milhares de galinhas, né, para ele demorar tanto tempo para traçar as galinhas. Estamos aqui na Norte Show, que nem você citou, Norte Show aqui em Sinop, o último dia da Norte Show. Choveu bastante aqui à noite em Sinop, aqui na região do Mato Grosso. E agora abriu o tempo e hoje é o último dia por aqui. Tudo fluindo bem. O produtor aí está animado, né, porque a cada chuva nova que está acontecendo agora nessa semana é quase 5 sacas a mais para o produtor de produtividade. Então, o pessoal está animado com a lavoura. Né? Uma safra grande de milho pela frente aí, Sérgio. Bom, e com relação a essa questão da soja, né, nós temos acompanhado uma pressão muito grande. Será que vai dar uma estancada agora? É lógico que oscilou bastante, a pressão maior é sobre o milho. Agora, a soja, nesses últimos dias, inclusive hoje, segue pressionada lá na Bolsa de Chicago, isso já era esperado. E os prêmios aqui no Brasil seguem ainda mais pressionados ainda, Brandalize? Olha, Sérgio, o efeito FED aí do aumento dos juros, só para esclarecer para os pessoal, nossos amigos aí no campo, o FED essa semana aí na quarta-feira anunciou que os juros americanos devem subir 0,25%. E daí a banda de operação dos juros americanos passa a ser 5 a 5,25% ao ano. O que é isso para explicar para o produtor brasileiro? A grande questão é o seguinte, aqui no Brasil, a taxa Selic é 13,75. E o investidor, quando ele traz o dólar para cá, ele via a taxa Selic, ele desconta a inflação e vai sobrar mais ou menos uns 7% aí, 6,5%, 7,5% de lucratividade nesse investimento. Só que quando os juros americanos passam de 5%, o mercado financeiro acaba apostando mais nos Estados Unidos, né? Eles preferem ter 5% garantido nos Estados Unidos do que os 7% que dá de margem livre aqui no Brasil. Então, isso é um fator que pressiona as commodities, porque o mercado de títulos públicos americanos ele cresce de demanda e o dólar acaba migrando para os Estados Unidos. Então, dá para ver que nós já estamos no terceiro dia de efeito manada, soja, milho pressionados, a soja hoje com quase 20 de baixa, soja recuou bastante, isso vai influenciar nas cotações da soja lá na segunda-feira. Quando o produtor acordar na segunda-feira, ele vai ver uma soja com um valor menor do que está hoje, que teve ontem, então o mercado vai pressionar. Para ter uma ideia, o mercado fechou ontem a nível de balcão no sul do Brasil, Sérgio, entre 134 e 138 reais. Entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, ele variou de 127 a 138, ou seja, nessa região caiu do 130, que vinha trabalhando anteriormente, e já falava ontem a 127. E o que o mercado pode esperar já na segunda-feira? Hein, Sérgio, com relação a essa parte aí, o que se esperar de segunda-feira? Como não temos dólar, segunda-feira voltam
ao normal. O mercado brasileiro de commodities, a P13 e também dólar, mas com Chicago nesse rumo que está indo, é possível que na segunda-feira a soja venha a perder mais R$ 2, R$ 3 em função desse ambiente internacional. O pessoal diz assim, mas aí o prêmio, o pessoal está manipulando o prêmio, estão jogando contra a gente para o produtor vender barato. Olha, Sérgio, o que nós sentimos aqui? Nós fizemos uma avaliação a nível de semana. Quarta-feira, os produtores brasileiros na quarta-feira venderam mais de 1 milhão de toneladas de soja via balcão. Quinta-feira, ontem, também mais de 1 milhão de sacas de soja vendidas a nível de balcão. E isso força muita oferta, porque os nossos portos estão estrangulados. Existem centenas de navios aí atracados à margem no mar, aí, esperando para atracar, e estão tendo que ficar 25, 30, 35, até 50 dias parados para carregar essa soja. Então, isso é um formador de prêmios. Como ele tem que ficar aí 45 dias, 50 dias parado, no caso de alguns, esses navios custam diariamente de 30 a 50 mil dólares. E esse valor, numa carga de 60 mil toneladas, ele desconta do valor da carga. E quem paga é o vendedor é o produtor. E isso acaba custando 1 milhão a 1,5 milhão, 2 milhões de dólares cada carga de navio, que o produtor acaba pagando a conta. E esse pagando a conta é os prêmios. Os prêmios na quarta-feira chegaram ao nível mais baixo, aí, chegando até 230 negativo. Ontem o mercado de prêmio fechou entre 190 e 200 negativo no curto prazo. E o prêmio começa a ser positivo lá em setembro. Em setembro está entre 20 e 40 pontos positivos, porque acredita-se que no segundo semestre já não tenha toda essa fila de navios aí para atracar e o fluxo esteja melhor. Então, não tem porto que está trabalhando menos que deveria. A questão é que os nossos portos ficaram pequenos para a safra que nós temos aí, Sérgio. Por isso que essa pressão aí que está tendo de prêmios negativos, é muita oferta de soja. O produtor deixou a soja para vender quase toda agora, né? Nós temos mais de 80 milhões de toneladas de soja para ser negociada e o produtor precisa de dinheiro no curto prazo. E o dinheiro está caro, né? Os juros brasileiros reais aí de mercado para capital de giro está perto de 25% ao ano. Isso pesa também, e daí acaba desvalorizando mais a soja, né? Então é por isso que o balcão caindo, pode cair mais na segunda-feira, porque é a semana que vai fechar o mês de abril, muita gente tem dívida para fechar até o final da semana que vem, é aquela correria de venda, produtor correndo para fechar a posição e quitar suas dívidas. Esse é o momento mais crítico, nós estamos no momento mais fraco do ano, Sérgio, e as cotações mais baixas. Bom, Vladimir, inclusive todo mundo está participando conosco, a gente quer agradecer aqueles que estão aqui no chat, mandando mensagens, né? Enfim, tem uma pergunta que eu repasso para você, é lógico que isso você já comentou, inclusive, com o João Batista Olive, dessas diferenças dos preços praticados hoje no mercado norte-americano, né? Daquilo que está sendo apregoado em dólar, lógico, lá na Bolsa de Chicago, para a diferença da saca aqui no Brasil. Quem pergunta isso é a Hilda Fantucci, né? Por que essa diferença de 36 dólares a saca em Chicago, aqui no Brasil 28 dólares para os preços hoje praticados? São esses prêmios negativos, é a pressão da safra, como você está explicando? Exatamente, essas duas questões é isso mesmo. O fator principal, Sérgio, é que quando você pega, vou comprar uma soja americana e vou colocar um navio ali no Golfo do México, o navio vai chegar, vai atracar e vai sair em 3, 4 dias. Você compra uma soja brasileira, você tem que contratar um navio. Você manda um navio para cá, como está agora. O navio está ficando de 30 a 50 dias parado, e esse é o custo, né? Você tem que pagar o navio. É a mesma coisa o produtor, contrata um caminhão para puxar para ele. E daí o caminhão fica 3 dias parado na fila para descarregar. O caminhoneiro vai cobrar diária, isso que acontece com o navio também, né? Então, é esse problema. Nós temos que fazer uma força grande, o setor produtivo tem que se organizar para forçar o governo a liberar esses portos aí para a iniciativa privada, para poder se investir muito, para dobrar a capacidade de embarque, para nós termos prêmios melhores, prêmios positivos. O prêmio nosso hoje, de 190 negativo, o prêmio americano, 100 pontos positivos. Veja a diferença. Está dando 3 dólares a mais na soja americana que a brasileira por bushel.
É isso que a gente tem que quebrar. Tem que ter a infraestrutura tem que melhorar muito, né? Nós melhoramos muito a produção, mas a infraestrutura continua a mesma, né? Bom, e tem aquela questão LENAP, né? Aliás, é o número de navios que estão ancorados, a espera do embarque. Tem muito navio com atraso, né? Você chegou a citar de que cada dia de atraso para atracar e carregar soja é um prejuízo milionário, por dizer assim, também para os armadores, né? Para aqueles que transportam essa mesma soja que está sendo embarcada aos poucos, né? Esse movimento de navios é normal? Houve um atraso muito grande? Mais uma vez você comentou, e é lógico que muita gente pergunta por que tem tanto navio e por que não tem tanta agilidade para poder carregar esses mesmos navios? Onde que está o imbróglio, o Brandalize? Olha, Sérgio, esse ano coincidiu aí que nós tivemos um atraso da colheita, né? A colheita começou atrasada, então muita soja que era para embarcar em janeiro, ela não conseguiu ser embarcada em janeiro, jogou para fevereiro e março. Muita soja que era para embarcar em fevereiro, também não conseguiu embarcar em fevereiro, passou para março. A soja que era para embarcar em março também não conseguiu embarcar o que era possível, o que era programado para março, jogou para abril. E agora em abril, a NEC divulgou essa semana, né, Sérgio, que a exportação de abril deve chegar em 15,2 milhões de toneladas. Abril teria que embarcar entre 18 e 20. Então nós já vamos ter soja que era de abril, que vai jogar em maio. E os navios que estavam programados aí para o começo de abril, ainda a maioria não atracou, porque ainda não deu tempo, né? A soja está sendo embarcada pela sequência de programação. Então, o navio que era para começo de abril vai começar a embarcar lá para o dia 10, 15 de maio. E é todo esse tempo parado aí que acaba custando caro, e custando esse prêmio pesado aí que está negativo, né? Então, temos que melhorar, e a única solução é melhorar os portos, é melhorar o número de berços, ter mais berços para atracar o navio, ter agilidade no processo. Isso nós estamos tendo grandes problemas esse ano. Esse ano ele coincidiu com a super safra e atraso da colheita. E agora embolou tudo, agora no mês de março, abril, maio, até julho nós vamos aí com uma pressão grande de prêmio negativo. Talvez agosto comece a acomodar, mas por enquanto nos indicativos de ontem dos prêmios, só setembro que está positivo, até agosto está negativo. O negativo mais forte é agora, né? O março, aliás, o abril e o maio, depois os prêmios ficam negativos, mas com perdas menores. Então, esse é o gargalo, o principal gargalo é esse aí. Bom, é lógico que são várias informações, o produtor está atento também a todos esses detalhes. Agora, essa questão da Ucrânia com a Rússia, lá no Mar Negro, né, naquilo que está sendo considerado, entre aspas, guerra dos grãos, né? Tanto é que tem uma notícia que foi divulgada hoje pelas agências internacionais, inclusive pela própria Reuters, né? A Ucrânia está tentando desbloquear o acordo para o embarque de grãos. A Rússia não aceita esse acordo, né? De levar esses mesmos grãos produzidos lá no leste europeu e para outros destinos, inclusive para a própria Europa, né? Isso também atrapalha a logística? Tem alguma coisa a ver? Atrapalha eventualmente com os transportadores, os navios que vêm para o Brasil, ou aqui para a América do Sul, ou não tem nada a ver, são outros 500? Exatamente. Sérgio, o nosso concorrente principal que eu considero é a própria Ucrânia, né? Então, a Ucrânia é um grande produtor de grãos. Em anos anteriores, tradicionalmente, plantava quase 30 milhões de hectares de lavouras. Agora está aí perto de 20, veja quanto caiu em função da guerra. A Ucrânia é grande exportadora de milho, é grande exportadora de trigo, é grande exportadora de cevada, é grande exportadora de óleo de girassol, ou seja, é uma grande exportadora. A Ucrânia, se fizesse parte da União Europeia, seria o maior país da Europa. É um país grande, não é um país pequeno. Por isso que eu considero a Ucrânia como o maior concorrente brasileiro, porque ele tem terras de alta fertilidade, eles têm custo de produção mais baixo que os brasileiros, eles estão ali na boca do Mar Negro, que é bem pertinho dos consumidores da Ásia, ou seja, eles têm muita vantagem. A desvantagem do momento é a guerra, que está atrapalhando a vida. Hoje a Ucrânia está tentando desbloquear esse corredor, porque a negociação anterior aí entre Rússia e Ucrânia, ela estabeleceu que até 18 de maio, agora próximo, o corredor fica livre. E agora o Putin, esses dias, andou comentando que
Para manter o acordo de corredor de exportação livre, os bancos que fazem a compensação financeira internacional, eles teriam que liberar os dólares para os bancos russos que estão financiando a exportação de grãos e alimentos da Rússia. E o que os bancos de compensação internacional eles estão bloqueando esses dólares russos, em função das sanções. Então, agora está tendo uma queda de braço. O acordo com a ONU foi de que a exportação de grãos ali da Rússia, da Ucrânia, estaria liberado para pagar os vendedores, e isso não está acontecendo. Então, os russos começaram a bater o pé e apontam que pode ser que depois de 18 de maio próximo, eles bloqueiem o canal e a Ucrânia não consiga mais exportar. A Ucrânia está tentando já viabilizar, tirar por terra ali pela Polônia para exportar por portos poloneses ou por terra para a Europa, para a União Europeia. Ou seja, a queda de braço continua grande lá e ainda nós vamos ter muita coisa para comentar de lá, porque a situação ainda não está boa por lá, não. A guerra continua, né, Sérgio? Bom, nós temos ainda milho, feijão, arroz, né, mas tem um recado, inclusive, do produtor, que se considera um dos menores de soja aí no Mato Grosso, né? O Juca mandou um recado para o João Batista mesmo. Seu Juca mandou um recado para o João Batista aqui em São Paulo, para o pessoal do Tempo e Dinheiro. Vamos dar uma olhadinha nessa mensagem que o Brandalize gravou lá com o senhor Juca. E aí, João Batista, tá aqui com o Juca. Ele se diz o menor produtor de soja do Mato Grosso e se considera rico. E quer te mandar um abraço aí. Fala aí, Juca. Aí, um abraço, seu João. Sou seu fã desde que ele conheci no canal Rural. E continua assim, ó, metendo a boca aí nesses bandidos que querem trancar a produção agrícola do Brasil. É isso aí, João. Poxa, que tomara que dure 120 anos aí falando a verdade e batendo em cima dos bandidos que querem trancar a produção agrícola do Brasil. O senhor me bota essa reportagem no ar aí, se o senhor for um cabra macho. Aí, João. Mas tem que descansar também um pouco, né? Tem que descansar um pouco. Juca, que barato esse seu Juca aí. O Juca é uma figuraça, viu que ele recomendou que o João tem que durar 120 anos aí para continuar defendendo o setor do agro aí. É isso mesmo. É o que Juca. A gente deseja, né? Brandalize, só hoje também é o último dia aí da Norte Show. O Rafael Prete da Lavoura também mandou um recado, porque vocês têm um encontro no finalzinho da tarde, né? 16 horas horário de Brasília ou 16 horas horário local, só para poder deixar bem claro esse encontro. 16 horas de Mato Grosso, que é às 17 horas aí de Brasília, né? Então, às 16 horas daqui. Solta o Rafael aí para ver. Convite. Pessoal, estamos aí com o Rafael Prete. Hoje, o último dia aqui da Norte Show. Fala aí, Rafa, o que nós queremos que o pessoal venha aqui, né? Com certeza, nós aqui da Lavoura estamos com um stand aqui na Norte Show, em Sinop. O pessoal da toda a região aí está convidado, 4 horas da tarde a gente vai estar fazendo o fechamento do mercado, das novidades da semana, das perspectivas para o produtor, para saber muita informação e muita oportunidade de negócio aqui no stand na Lavoura, o Norte Show. Esperamos vocês aí hoje às 4 da tarde para bater o papo do fechamento no mercado, no último dia aqui da Norte Show Sinop. É isso aí, Brandalize. Fazendo esse convite, muita gente deve participar, porque geralmente no último dia de feira vai todo mundo de uma vez, né, para poder não perder detalhes, né? Exatamente, o pessoal está circulando bem hoje aí e à tarde se espera muita gente por aqui.